Olá, meu irmão, minha irmã, meu amigo, grande prazer estar aqui com você de novo, aqui no nosso programa Sabedoria Bíblica, na nossa TV Alfa Ômega, sempre contando com a sua ajuda para que você possa nos auxiliar a promover esse programa, para que ele tenha um alcance ainda maior e possa chegar a todos que têm uma necessidade de preencher a sua alma. Hoje nós vamos falar de um assunto bastante relevante que, principalmente nos dias atuais, tem prejudicado muitas pessoas. Nós vamos ter como tema básico o livro de Números, no capítulo 14, do verso 1 ao 14, cuja temática nós vamos colocar como Vivendo Sem Medo. Muito bem. O medo é um sentimento que cada vez está mais presente na vida de todos. Para que haja uma compreensão plena, existem de forma real 496 fobias e das mais diversas. Então, por exemplo, sinofobia, que é o medo de cães. Então, pessoas têm pavor, ao contrário de alguns que amam os animais, né, e gostam de tê-los sempre perto. Tem pessoas que têm um extremo pavor de animais, e eu vejo isso, às vezes o cachorrinho pequenininho, e de alguma maneira as pessoas não querem nem chegar perto. Mas existem outras fobias super engraçadas, como a falacrofobia, que é o medo de ficar careca. Isso normalmente atinge os homens, né? E eu confesso que eu comecei a ficar um pouquinho com esse medo. Mas temos também a dentrofobia, que é o medo de árvores. Olha só, nesse número de 496 fobias, nós vamos encontrar toda sorte de medos que tem caracterizado, principalmente o momento atual em que as pessoas passam a ter uma série de medos incorporados no seu dia a dia. O medo passa a ser uma coisa negativa, ruim, a partir do momento que ele nos paralisa e impede de nós prosseguirmos, porque é natural que as pessoas que têm esse medo dentro de si ficam estagnadas, e isso passa a ser um elemento negativo, porque as pessoas não conseguem desenvolver nada na sua vida. Pois bem, o texto que eu citei como base, Números 14, nos fala e registra aquele momento da peregrinação do povo de Israel no deserto, e nós vemos que esse medo pelo desconhecer aquilo que estaria à frente deles, levou eles numa posição muito difícil, e nós vemos que o líder deles, Moisés, a todo momento era questionado: por que nos trouxe aqui nesse deserto? Melhor era morrer lá no Egito. Isso foi narrado no livro de Gênesis também, e nós vemos que é necessário termos um instrumento para vencer essas fobias, para vencer os nossos medos. E naquele momento, só para deixar registrado, não foi um momento qualquer. Aquele povo estava em direção à terra prometida. Moisés havia resgatado aquele povo da escravidão do Egito, e não fora somente com palavras. Vocês conhecem todo o episódio bíblico em que Deus mandou 10 pragas para que o coração de Faraó pudesse ser atingido de tal maneira que ele pudesse liberar o povo. Agora, o povo havia presenciado todos aqueles milagres acontecendo ali no Egito, não tinha por que ter medo quanto àquilo que Deus havia projetado para eles. Mas a verdade é que qualquer um de nós podemos ser acometidos dessas fobias, mesmo tendo um grau de experiência bastante boa. É natural que com o passar do tempo as pessoas vão adquirindo mais confiança. O jovem, principalmente nos dias de hoje, ele às vezes é muito atirado, mas ele tem muito medo também. Então nós temos que entender que só há uma razão para nós deixarmos o medo de lado.
temos confiança plena em Deus, sabendo que Ele sempre, em qualquer circunstância, Ele estará conosco. Olha só, o medo nos faz olhar para trás, ao invés de olhar para frente. Números 14, versículo 2 ao 4. É importante olhar isso porque eu acabei de falar. O povo de Israel, que havia sido liberto do Egito, a todo momento olhava para trás e ficava olhando. Olha, lá no Egito nós tínhamos o que comer, aqui no deserto não temos nada. Lá no Egito nós tínhamos a nossa casinha, aqui não temos nada. O olhar para trás, ele causa uma certa dificuldade do caminhar, e o medo provoca isso. A insegurança, a falta de fé, acabamos tendo uma fé até que vacilante, não acreditando naquilo que está posto à nossa frente. Então eu digo para vocês que nós não podemos, num caminhar abençoado, ficar olhando para trás. O que passou, passou. Nós temos que ter um horizonte novo na nossa frente, e isso sim é que tem que ser o motivador da nossa vida, ser uma vida feliz. O segundo aspecto é que o medo nos faz viver com limitações, pois é natural, quando nós temos as nossas fobias, nós caminhamos sempre numa condição de vacilar, e isso nos traz limitações. Nós poderíamos andar rápido, correndo, e ficamos sempre naquele passo vagaroso, estudando o caminho que há pela frente. Mas volto a dizer, se nós desejarmos ter uma vida próspera, abençoada, nós temos que sempre entender que devemos, de uma maneira real, acreditar no que Deus está propondo para o nosso futuro. E quando nós sabemos que a direção da nossa vida não está posta em nós mesmos, mas em Deus, nós caminhamos com segurança. Eu poderia dizer assim, é como que se pegar na mão de Deus e caminhar. Isso vai representar segurança para você, para mim. E por fim, o medo nos faz esquecer qual é o verdadeiro plano de Deus para nós. Porque quando caminhamos com medo, nós ficamos, de alguma maneira, inconscientes quanto ao que virá pela frente. A dúvida paira a todo instante. Como eu disse, o caminhar passa a ser um caminhar de dificuldade. Você não consegue pisar firme, você vai sempre vacilando. Mas quando você entende qual é o plano de Deus para a tua vida, você tem que caminhar mais seguro de si. Você tem que entender que Deus tem sempre reservado o melhor para a nossa vida. Então, confie mais em Deus, acredite mesmo que Ele é quem dirige o rumo da sua vida. E tudo aquilo que Ele prover para você vai ser algo bom. Então, não tenha medo, caminhe com segurança ao lado de Deus. O medo, ele cega, ele amarra você. Então, viva mais livre, confiando em Deus. Eu tenho certeza que você terá um viver mais alegre, feliz e motivado, tá bom? Eu quero deixar aqui um forte abraço para você, desejoso que você continue nos assistindo nesse programa, nessas pequenas reflexões que todo dia, às 15 horas e às 22h30, estamos aqui. Sempre uma palavra amiga para o teu coração, para enriquecer o teu dia, tá bom, querido? Um grande abraço, fica com Deus aí.